Bom dia, gente. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula do curso de Marcos do Desenvolvimento da Física. Esse título, Marcos do Desenvolvimento da Física, na verdade, ele é uma disciplina de História da Física. E o título se reporta aqui nesse relato da História da Física. Nós vamos nos concentrar sobre os pontos principais nos quais, ao longo do tempo, a física sofreu mudança de relevo. Então, para falar nessa questão de história da física, eu gostaria de primeiro tecer algumas considerações sobre a importância desse conhecimento histórico do desenvolvimento da física no ensino da física, porque o nosso mestrado é em ensino de física. Qual é o papel que a história da física pode desempenhar nesse ensino e na aprendizagem? Bem, esse é um tema que nós já discutimos em uma aula anterior no curso de ensino e aprendizagem. Razão porque eu não vou me alongar nesse tema. Quem quiser ter mais considerações a respeito pode procurar a aula específica sobre esse papel da história da ciência do ensino lá nos vídeos do nosso curso, da nossa disciplina de teorias de ensino e aprendizagem. Mas eu direi brevemente que nós vamos nos preocupar em perceber que muitas das dificuldades que os estudantes encontram no aprendizado da física e que os professores encontram no seu ensino se dá em decorrência de que nós, professores, muitas vezes desconhecemos os obstáculos epistemológicos, as dificuldades conceituais que aconteceram ao longo da história para que certas ideias fossem superadas, para que novas ideias viessem a surgir. Esses obstáculos epistemológicos, de certo modo, eles são recapturados no ensino da ciência, na forma de pensar que os estudantes desenvolvem quando vão compreender determinados assuntos. É muito comum, por exemplo, que se fale em paralelos entre as dificuldades existentes na história da ciência e as dificuldades que os estudantes encontram. É preciso, entretanto, não colocar muita ênfase nesses paralelos, porque os contextos nos quais a física se desenvolveu historicamente e o contexto no qual um estudante de física, o contexto moderno, aprende hoje, são completamente diversos. Embora haja, então, uma certa semelhança, é preciso não colocar muita força, muita credibilidade nesses paralelos, né? Eles orientam, mas, de certo modo, eles não são uma coisa rígida, deva ser encarado como um guia rígido. Mas, de todo modo, é comum que nós encontremos, por exemplo, que as pessoas pensem no calor como sendo um fluido. O calor que passa de um ambiente para outro, ou frio, às vezes dizem o frio, como se o frio fosse uma substância, o calor fosse uma substância, nem não tem a compreensão de calor como energia. Então, esse mesmo tipo de dificuldade, ou de obstáculo epistemológico, aconteceu ao longo da história e acontece também no ensino e na aprendizagem da física. Existem muitos outros exemplos e ao longo do curso, quando formos discutir essas ideias surgidas da física, nós vamos fazer paralelos possíveis com problemas de ensino e aprendizagem. Então, passando dessa questão dos obstáculos epistemológicos, eu diria que eles acontecem no seio do que nós chamamos de programas de pesquisa, de agendas ou paradigmas, né? Ao longo da história da ciência, existiu sempre formas de pensar, como, por exemplo, a teoria atômica. A teoria atômica é um paradigma. Significa que nós vamos tentar entender a matéria em termos de que ela está subdividida em pequenas partículas. Mas já houve época, na Grécia Antiga, por exemplo, que se pensava que a matéria era contínua e essa teoria atômica ela demorou muito para ser transformada num novo paradigma, né? Isso é uma coisa que nós vamos perceber que a primeira vez que a teoria atômica é apresentada em termos filosóficos ainda na Grécia Antiga, mas no século XVIII do século XIX ela é reapresentada, ela é revigorada em termos de problemas que surgiram para ser resolvidos, como problemas das leis ponderais, as leis de composição química, e depois do estudo da termodinâmica. Então, são esses fatos históricos que vão marcar, por exemplo, a mudança de paradigma e a aceitação
como um novo credo de pensar da teoria atômica. Outros paradigmas existentes ao longo da história da ciência foram muito influentes, como, por exemplo, até o século XVII se praticava uma física aristotélica. A física aristotélica que nós vamos estudar alguns detalhes para entendermos como ela sofreu um combate no século XVII e surgiu desse combate uma verdadeira revolução científica que destronou a antiga astronomia ptolomaica, de base aristotélica, e a física aristotélica com a chamada revolução galileana e newtoniana. Bem, são apenas alguns exemplos que nós vamos desenvolver ao longo do tempo, esse e outros mais, né? Então vamos ter a ocasião de discutir revoluções científicas, mudanças radicais de pensamento, nas quais paradigmas são impostos ou substituídos um por outro, né? Mas às vezes também, no decorrer do desenvolvimento da ciência, existem certas evoluções, existem períodos evolutivos, sem grandes cortes, principalmente quando um paradigma, um modo de pensar na ciência está sendo desenvolvido. Quando uma grande crise acontece, é quando problemas importantes surgem e não conseguem ser resolvidos no seio daquele paradigma. Aí é que acontecem as grandes revoluções. Eu vou me reportar a essas grandes revoluções, assim, de largo, modo largo, assim, para apresentar nessa primeira aula a vocês, e fazer mais ou menos uma linha do tempo de como a história da física se desenvolveu. Por exemplo, hoje em dia, no ensino da física, nós costumamos, por uma questão meramente pedagógica, uma questão de aprender, nós costumamos subdividir, porque a física é uma só, não é? A natureza é uma só. Nós já dividimos a natureza, o seu estudo em diversas ciências, porque não conseguimos aprender aquilo como um todo, não é? Como Napoleão dizia, dividir para conquistar. Então, no reino da física, no terreno, no campo da física, nós costumamos pensar o estudo do movimento como sendo uma ciência independente, a mecânica. Costumamos pensar o estudo da luz, os fenômenos luminosos como a óptica, a eletricidade, o magnetismo, a acústica e a termodinâmica, de um modo geral. Eu não gosto muito de usar o termo termologia, né? Prefiro falar termodinâmica, como tudo o que precede essa questão de termodinâmica, referente a calor e temperatura, fossem meros preâmbulos para a verdadeira ciência, que é a termodinâmica. Mas como é que elas surgiram? Bem, a mecânica é dos ramos da física o mais antigo, né? Ele surgiu ainda na antiguidade grega, né, antes de Cristo, e se desenvolveu um pouco na Idade Média, no tocante principalmente a conceitos de estática, né? Mas os conceitos ligados ao movimento foram radicalmente mudados ao longo do século XVII. Então, embora nós possamos ter a mecânica como a parte da física mais antiga, a transformação que a mecânica sofreu no século XVII com os trabalhos de Galileu, Newton e dos seus contemporâneos foi uma transformação tão radical que nós podemos dizer que a mecânica, a nova mecânica, componente dessa nova física galileano-newtoniana, ela efetivamente começa no século XVII e se desenvolve muito no século XVIII, quando surge a mecânica analítica, né? Isso em decorrência da dificuldade de se estudar as forças apenas apelando para vetores. Noção, inclusive, essa de vetor, que é muito antiga, mas o conceito mais abrangente de vetor, embora a noção de um segmento orientado, de aquela lei dos triângulos, ou lei do paralelogramo, seja uma coisa muito antiga, já usada desde a Idade Média para se calcular a soma de forças ou de deslocamentos, a concepção mais geral e potente de vetor é uma coisa que surge, pouca gente às vezes sabe, mas surge somente no século XIX. Portanto, no século XVIII, para enfrentar o grande problema do estudo das colisões, dos choques, das composições de força, surge uma forma de mecânica muito poderosa que dá uma ênfase muito grande no conceito de energia, que é a mecânica analítica, né? E ela se desenvolve no século XIX. Então a mecânica, embora seja muito antiga, ela sofreu grandes avanços no século XVII, com a separação da física aristotélica, no século XVIII e ainda no século XIX, né? E a mecânica ainda é uma ciência viva, né? Passando para a óptica, nós podemos dizer também que a óptica um ramo da física muito antigo, mas na Antiguidade e na Idade Média, as coisas que foram entendidas
foram os fenômenos da reflexão e mais ou menos o fenômeno da refração. Porque a lei da refração que hoje nós utilizamos, né, ela é baseada em trigonometria e ela não foi exatamente compreendida ao longo da Idade Média, né? E essa evolução da ótica, ela vai surgir também ao longo do século XVII e do século XVIII. E no século XIX, ela vai sofrer uma grande transformação quando as teorias concorrentes sobre a natureza da luz, que haviam surgido no século XVII, que eram as teorias corpuscular e ondulatória, elas sofrem uma grande transformação. No século XIX, a teoria ondulatória se impõe como vencedora, já que do século XVII e XVIII a teoria corpuscular havia se colocado como vencedora, e no século XIX a teoria ondulatória é que substitui como paradigma da natureza da luz no ramo da óptica, no estudo da óptica. Isso vai ser novamente modificado no século XX, logo no início do século XX, com o surgimento da mecânica quântica, quando nós vamos passar a conviver com essa natureza dual da luz, né? Onde a ideia de um corpúsculo e a ideia de uma onda vão coexistir para se pensar a natureza da luz. Me reportando agora à eletricidade e ao magnetismo, também são dois ramos da física cujos primórdios remontam à antiguidade, né? Precisa-se dizer que na antiguidade os fenômenos do magnetismo e os fenômenos eletrostáticos de atração à distância, eles eram confundidos, não eram bem claros as diferenças, não estavam bem claras as diferenças entre fenômenos magnéticos e fenômenos eletrostáticos, né? Se observava que os fenômenos eletrostáticos eram de ação à distância, de uma forma meio mágica. As pessoas percebiam que um pedaço de âmbar atritado, ele atraía pequenos pedaços de palha à distância. E o místico era exatamente essa atração à distância, né? E o magnetismo era uma coisa muito parecida aos olhos dos antigos, né? Quando se pegavam certos óxidos de ferro, magnetita, né? E se percebia que essa magnetita, sem atrito algum, simplesmente da forma que se encontrava na natureza, ela atraía não pedacinhos de palha, mas atraía pedacinhos de ferro, por exemplo, pequenos pedaços leves de ferro eram atraídos à distância. Isso era tudo o que se percebia de comum e de diferença entre esses dois fenômenos. O aprofundamento dessa diferença entre magnetismo e os fenômenos eletrostáticos só surge no início do século XVII, exatamente no ano 1600, com os trabalhos de Gilbert. Eles foram antecedidos em alguma parte por trabalhos anteriores de Robert Norman e de Petrus Peregrinos, mas Gilbert, no ano 1600, lança o livro De Magnete, que é onde realmente se inaugura a diferença no estudo da eletrostática e do magnetismo. E é interessante se dizer que esses dois ramos da ciência se desenvolvem a partir daí de forma independente, mais o desenvolvimento da eletrostática do que o do magnetismo, mas no início do século XIX, na primeira metade do século XIX, esses dois ramos que haviam se separado, eles nasceram como se fosse uma coisa quase que única, não é muito bem compreendido, mas com Gilbert eles se separam, são dois ramos independentes. E o magnetismo e a eletricidade, na primeira metade do século XIX, eles se fundem. Passa a se perceber que, em verdade, eles são partes de um mesmo capítulo da física, né? Esse tipo de unificação que vai juntar magnetismo e eletricidade e, no decorrer do século XIX, vai incorporar também a óptica, né? Os fenômenos ópticos passam a ser também um ramo do eletromagnetismo. E isso é uma outra grande unificação, né? Uma grande mudança, uma grande revolução conceitual. Me reportando agora à acústica, os fenômenos sonoros, geralmente não é uma parte que se dê grande destaque, infelizmente, mas os fenômenos da acústica, eles são estudados principalmente a partir do século XVIII e XIX e são logo incorporados à mecânica, né? São explicados em termos mecânicos e são vistos como se fosse um capítulo praticamente da mecânica. Já a termodinâmica, ou o estudo do calor, bem, se nós gravarmos realmente termodinâmica, então isso é uma coisa classicamente do século XIX. Mas se nós reportarmos aos estudos mais genéricos, não do calor como energia, mas o que é o calor, a natureza do calor, a propagação do calor e o fenômeno da temperatura, isso são estudos mais antigos, principalmente desenvolvidos
a partir do século XVII. Século XVII, no século XVIII você tem grandes transformações nesse campo. É no início do século XVIII que se consegue medir as temperaturas com um grau maior de precisão, com os trabalhos de Fahrenheit. É que se estuda a dilatação térmica, com os trabalhos de Mission-Brock, que se separa a ideia de calor e temperatura, principalmente com a visão de Joseph Black, que se lança as ideias, então, de calor específico, de capacidade calorífica, e que começam a surgir problemas na teoria sobre a natureza do calor. Como nós vamos discutir em um determinado momento do curso, o calor foi entendido de início da antiguidade como sendo uma propriedade ou uma virtude que os corpos possuíam. E depois passou a ser entendido num certo momento, principalmente no século XVIII, como um certo tipo de fluido. E esse fluido, na verdade, existiam dois tipos de fluido. Existia o fluido do calor, quando o calor se propaga, ou quando o calor residiria em um certo corpo, não era ainda a forma, a ideia de energia, e isso era o fluido chamado calórico. Nós vamos discutir isso, como esse conceito de calórico surgiu, se desenvolveu, chegou do seu ápice e caiu quando foi sobreposto pelo conceito de energia, calor como movimento, calor como forma de energia. Então, esses conceitos do estudo do calor e da temperatura se desenvolveram muito no século XVIII e entraram em crise, principalmente com os trabalhos de Rumford a respeito de escavação de canhões. É daí que começam a surgir as bases para que na primeira metade do século XIX se desenvolvam trabalhos como o trabalho de Joule, o trabalho de Davy, e finalmente se chegue à ideia de existência de um equivalente mecânico do calor e do calor como uma forma de energia, né? Energia em trânsito. Isso também é um capítulo que nós vamos estudar em detalhes, como é que as ideias do calor surgiram, evoluíram até chegar na termodinâmica, que hoje em dia deveria até ser chamada de energética, né? Que as leis da termodinâmica elas não se aplicam exclusivamente ao fenômeno do calor e da temperatura, mas da energia de um modo geral. Vão surgir conceitos importantíssimos, como o conceito de energia, energia de um modo geral, um conceito recente, do século XIX, embora seus primórdios remontem à antiguidade. Mas o conceito de uma lei de conservação geral da energia é uma coisa que remonta aos trabalhos de Helmholtz, mais ou menos nos anos 1850, que também nós vamos escrever em detalhes. Eu estou fazendo um voo de águia por cima dessa história para vocês terem mais ou menos um panorama geral de como é que é o assunto que nós estamos discutindo, né? Então, a termodinâmica ela se desenvolve, a ciência do calor, né? A termodinâmica desenvolve no século XIX, mas seus primórdios remontam ao final do século XVII e a todo o século XVIII. Bem, então nós tivemos ao longo da história da física, tivemos algumas revoluções e também alguns períodos de evolução, né? É preciso que dessas mudanças, no estudo dessas mudanças, das mudanças conceituais que aconteceram, de como os físicos enfrentaram esses obstáculos epistemológicos dentro dos paradigmas que então eram vigentes, ou quando chegaram mesmo a desafiar esses paradigmas e provocaram revoluções científicas, mudanças de forma de pensar, mudança de paradigma, é preciso que se perceba que existem duas ideias importantíssimas que eu quero frisar aqui, que geralmente não são acentuadas, que são as ideias de integração conceitual e de separação conceitual. Fala em mudança conceitual simplesmente, engloba essas duas coisas. Eu gostaria de diferir uma da outra. Muitas vezes, no estudo da natureza, os físicos desenvolveram conceitos para um certo fenômeno, por exemplo, para o estudo do movimento. Então, os físicos, para entenderem o que é que exatamente um corpo possui de diferente quando ele está em movimento. Então, ao longo do século XVII e do início do século XVIII, foi desenvolvida uma ideia para se estudar que propriedade é essa diferente que um corpo possui quando está em movimento, essa característica, e se desenvolveu um conceito que é em parte cartesiano e em parte newtoniano. E esse conceito era de quantidade de movimento, ou quantitas motus em latim, né? Esse nome ainda perdura nos dias de hoje, e eu considero que é um nome infeliz, porque ele remonta a uma ideia diferente na sua origem da que hoje em dia é apresentada no livro didático nas aulas de física. O que quer dizer
é que quando a ideia de quantidade de movimento surgiu, a ideia de força e a ideia de energia não eram separadas. A ideia de energia só surge com clareza, como eu disse, no seio da termodinâmica no século XIX. Então era muito comum os físicos reportarem a ideia de força confundindo-a com a ideia de energia. Desse modo, é natural que a ideia de quantidade de movimento fosse pensada no século XVII e ainda no século XVIII como uma espécie de força que o corpo possui quando está em movimento. Então se queria discutir a questão da chamada verdadeira força de um corpo quando está em movimento. Claro que este conceito hoje não faz nenhum sentido. Não faz sentido falar em verdadeira força de um corpo, mas essa era uma discussão muito importante. E essa discussão, que nós vamos também pormenorizar numa determinada aula, ela teve o seu desfecho quando D'Alembert, mais ou menos na metade do século XVIII, ele caracteriza essa quantidade de movimento, ou quantitas motos, dividindo esse conceito em dois, separando esse conceito, fazendo uma separação conceitual entre uma força que evolui ao longo do tempo e uma força que evolui espacialmente. E isso vai gerar dois novos conceitos, que é o conceito de momento linear, que infelizmente muita gente ainda se refere a ele com o nome de quantidade de movimento, nome esse que abarcava essas duas ideias, tanto de momento linear quanto de energia cinética, e que D'Alembert, nessa metade do século XVIII, vai mostrar que é muito mais feliz a forma de enquadrar o estudo do movimento, separando este conceito unificado de quantidade de movimento em dois outros, no momento linear e na energia cinética, né? Embora essa separação seja feita, eu digo que ainda hoje, muitas das dificuldades encontradas por estudantes na compreensão dos fenômenos mecânicos se dá por não fazer dessa separação. Ele pode, às vezes, até fazer inúmeros problemas de exercícios que contam no livro-texto, mas ele ainda confunde o conceito, a ideia, e até diria muitos professores. Eu fiz até uma pesquisa certa vez, entrevistando professores que já têm larga experiência, professores de física, de ensino médio, e percebi nesse teste, um teste com um experimento, em que ele era convidado a fazer o experimento e a explicar as coisas que aconteciam, primeiro fazer previsões e depois explicar, eu pude perceber que, embora eles tivessem grande destreza em resolver problemas de física, de energia cinética e de momento linear, eles confundiam conceitualmente essas duas ideias. Então eu estou dando isso como exemplo de uma separação conceitual que D'Alembert vai operar na segunda metade do século XVIII, quando um conceito em física, que era de quantidade de se divide em dois, e passa a existir o conceito de momento linear e o conceito de energia cinética. Existe um outro conceito muito importante no ensino de física, ligado à história da ciência, e essas mudanças conceituais, que são, primeiro já me reportei agora a separação conceitual, e agora vou me reportar ao contrário, ao oposto, a unificação ou a integração conceitual. A integração conceitual é ocorre quando um certo fenômeno, ele para ser estudado, os físicos criam diversos conceitos diferentes. E, na verdade, esses conceitos, com o decorrer do tempo, eles se mostram como sendo as faces distintas de uma mesma realidade, de uma mesma ideia. E no caso, por exemplo, da eletricidade, do fenômeno da eletricidade, nós vamos pegar o importantíssimo conceito de potencial elétrico, que hoje em dia ainda se reporta, tanto na física ou em questões técnicas, de formas variadas, há várias palavras, há vários conceitos ligados a isso aí. O conceito de potencial elétrico ele surge de diversos modos. Ele surge, por exemplo, nos trabalhos de Volta, aquele mesmo que desenvolveu a eletroquímica e que no início do século XIX faz esses experimentos com pernas de rã, e surge o conceito de tensão elétrica. Também surge um conceito de força eletromotriz, e surge também um conceito matemático, nos trabalhos de Poisson e de George Green, o conceito de uma função matemática, que é a função potencial. Então esses três conceitos de tensão elétrica, que a gente vai detalhar depois numa aula específica, o conceito de tensão elétrica, o conceito de função potencial, o conceito matemático, quando surge o trabalho de Poisson e de Green. E eles são unificados posteriormente
com os trabalhos de Robert Kirchhoff, né? O Kirchhoff, como se costuma pronunciar. Né? Então eles são unificados e a ideia de potencial e a ideia de tensão elétrica, elas passam a ser tidas como as faces distintas de uma mesma medalha. Então aí vocês têm um exemplo, que nós vamos estudar em detalhes posteriormente, de uma mudança conceitual que se deu através de uma unificação de conceitos, diferentemente de uma mudança conceitual que se deu no campo da mecânica, que eu exemplifiquei momentos atrás, que se deu mediante a separação de conceitos. Certo? Então é bom que a gente não simplesmente se reporte a mudanças conceituais, mas que entenda que essas mudanças conceituais, às vezes, ao longo da história da ciência, e muitas vezes precisam se operar também no ensino e na aprendizagem, elas se dão pela percepção de que alguém compreende de uma única forma e às vezes é preciso separar aquele conceito amplo, aquele conceito ônibus, uma ideia muito ampla, em coisas específicas, duas coisas específicas, como no caso do momento linear e da energia cinética. E às vezes é preciso o contrário, às vezes se tem várias visões diferentes, como tensão, como potencial, e é preciso se unificar essas coisas numa única ideia. Compreende? Força eletromotriz, a tensão, a diferença potencial, uma ideia só de potencial. Isso nós vamos também estudar em detalhes. Eu apenas queria pontuar essas questões de unificação e de integração conceitual. Então, ao longo da história da física, já que a gente vai falar de marcos do desenvolvimento, os pontos principais de mudança, mais esses aspectos revolucionários do que os aspectos do desenvolvimento interno de cada paradigma, embora tenhamos necessariamente de fazer menção a esses desenvolvimentos internos que não foram revolucionários, enquanto o paradigma estava funcionando muito bem. Então, por exemplo, uma das primeiras que nós vamos falar é da Revolução Científica, que aconteceu nos séculos XVI e XVII, no qual se rompe, o ser humano rompe com a ideia de que a física dos céus é diferente da física da Terra. Existe um mundo supralunar acima da Lua e um mundo sublunar abaixo da Lua, que possuem físicas diferentes, numa visão que se chama de aristotélica. Então nós vamos precisar, logo na primeira aula seguinte a esta, vamos ter de falar sobre a física aristotélica para se entender como e por que ela veio mudar do século XVII e muitas das suas características mudam ainda do século XVIII e ainda há uma pequena característica que vai mudar da chamada quinta essência, que é a matéria que compõe os céus não é a mesma matéria que compõe a Terra, e vai se mostrar que é assim já no século XIX. Então é uma mudança que ocorre paulatinamente ao longo do século XVII, XVIII, XIX. Então vamos falar na Revolução Copernicana, que ocorre praticamente no século XVII, quando o mundo deixa de ser visto como centrado na Terra, para se imaginar os planetas todos girando em torno do Sol. Na Revolução Científica, galileana, newtoniana, que reformula toda a mecânica no século XVII. Também vamos falar da unificação do magnetismo e da eletricidade, também no século XVII, da posterior separação, né? Aliás, da separação do magnetismo e da eletricidade do século XVII e a posterior unificação desses dois campos do século XIX. Vamos falar na continuidade da unificação do eletromagnetismo e da óptica, né? Também no século XIX. E vamos mais ou menos terminar o nosso campo falando dos problemas da radiação eletromagnética que foram vistos no século XIX. Que problemas? O problema da sua natureza, que é exatamente a radiação eletromagnética, o problema da interação da radiação eletromagnética com a matéria e o problema da propagação da radiação eletromagnética, como, por exemplo, a velocidade da luz, o problema da propagação da luz. No campo dos problemas da radiação eletromagnética, para enfrentar esses problemas, é que vão surgir questões que estão muito relacionadas à necessidade, muitas vezes, do desenvolvimento econômico. Vai surgir problemas como do corpo negro, do efeito fotoelétrico, e esses problemas vão dar origem, a sua solução, a um novo ramo da física no século XX, que vai ser a mecânica quântica. E os problemas de propagação da radiação, propagação da luz, por exemplo, darão a crise que eles vão gerar, os problemas dará surgimento a um novo campo da física que se vai desenvolver no século XX, que é a teoria da relatividade. Dois campos que hoje em dia são muito fortes na física, mas que ainda não falam bem entre si. E que essas teorias de unificação é uma tentativa ainda de se fazer.
Bem, isso nós vamos dar continuidade nas aulas seguintes, certo? Próximas aulas vamos dar continuidade e as dúvidas nós tiraremos pelo nosso grupo do WhatsApp, ok?